Se você tem o costume de comprar coisa usada, ou especialmente livros em sebos, a pergunta que eu tenho para fazer para você vai fazer muito mais sentido do que qualquer outro tipo de pessoa. É uma pergunta que eu não faço tantas vezes porque eu já sei a resposta, mas a natureza dessa pergunta é o que me faz, volta e meia, pensar nela de novo e, por que não, fazer essa pergunta para valer. Por que livros de sebo não são mais caros do que livros normais, do que livros novos, do que livros vendidos em livrarias convencionais, lançamentos? Eu entendo que o valor vem, obviamente, né, pensando nessa lógica mercantil, do estado de conservação, da qualidade do produto, da novidade dele, né, da página em branco. Mas por que não necessariamente vestígios humanos, vestígios históricos, embutidos em um produto que não necessariamente vão atrapalhar a sua experiência, o objetivo final dele, por que eles não são mais caros? Por que a adição de uma história nesse objeto não encarece ele, né? E por que a gente não pensa nisso como uma possível fonte de enriquecimento? Claro que não faz sentido quando a gente está falando de um carro ou um celular, porque a usabilidade dele deteriora o objetivo final desse produto. Mas o livro não, a não ser que tudo esteja rabiscado ou ilegível, o livro não. Eu queria muito ter algum livro aqui na minha estante que eu pudesse abrir e mostrar para vocês o registro mais perfeito de alguém que já tinha lido ele, uma carta de amor, notas de uma professora aprendiz, mas infelizmente eu não tenho. O mais próximo que eu pude achar disso para trazer aqui e mostrar para vocês é um dos meus livros favoritos, Horror em Amityville, que eu comprei em um sebo e eu precisava que fosse essa edição aqui. Por mais que não tenha nada nessa edição, ela me lembra do meu tio, quando o meu tio leu Horror em Amityville, e foi mais ou menos na época que saiu o filme de terror e eu fiquei muito alucinado nele. E eu senti que tinha toda uma mística em volta desse livro quando ele estava lendo, porque ele era um homem adulto, morando ainda na casa dos meus avós, e muito focado com esse livro, andando com ele pra cima e pra baixo. Eu já era um grande fã de terror, e eu perguntava pra ele, você tá lendo a história real? Tem alguma coisa diferente que acontece no livro, que não acontece no filme e tal? E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, não, é só sobre uma família que acontecem umas coisas esquisitas na casa, e esse livro é o relato delas. Ele simplificou tanto esse livro pra mim que ele ficou na minha cabeça e eu queria ter, de certa maneira, a mesma experiência que o meu tio teve enquanto ele lia esse livro. E eu imaginei que ela só seria possível se eu lesse na mesma edição que ele leu quando ele ainda estava vivo. E querendo ou não, eu só paguei R$ 20 nesse livro.